Sinceramente, eu estava na dúvida se deveria ou não publicar esta riqueza espiritual que o Espírito de Yahushua me deu. Quando ele me levou, então, a Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte, através do engano, da dúvida. Eu li recentemente que a Organização Mundial de Saúde publicou um número impressionante de pessoas que se suicidam no mundo inteiro, que praticam suicídio. Se não me engano, cerca de 800 mil pessoas por ano em todo o mundo. Isso é uma estatística, um dado alarmante. E muitas vezes nós recebemos a incumbência de levar a essas pessoas a mensagem que poderia livrá-los da morte e nos omitimos. Se eu recebi humildemente o dom da ciência, o dom do conhecimento, é para colocar em prática, exemplo dos talentos, parábola dos talentos, aquele que recebeu 5, 2 e 1, respectivamente, e que multiplicou os seus talentos que recebera 5. Da mesma forma, 2 e 1 resolveu, então, ser omisso e foi rejeitado eternamente. Então nós estamos lidando com assuntos muito sérios. Eu vejo essas criançolas aí na internet, através do YouTube, trocando farpas aí uns com os outros, esquecido que a nossa missão de embaixadores é bem outra. É bem outra. Eu quero falar com vocês sobre um tema que é uma revelação dada pelo Espírito de Yahushua, através do dom da ciência e do conhecimento. Uma maneira infalível de se acabar com toda dúvida, de todo tipo de incredulidade que porventura esteja aí tentando desanimá-lo, enfraquecer a sua fé. Às vezes você lê as Escrituras, ora, pede, implora, chora, jejua, e ainda não alcançou o êxito desejado. Eu vou lhe ensinar agora como eliminar completamente as dúvidas, colocando em prática 3 atitudes, se você quiser chamar de 3 passos, provando a existência do Criador. Porque no fundo, se nós fizermos uma pesquisa, você vai concluir que o comportamento de insucesso de muitas pessoas está relacionado ao quê? À dúvida, à incredulidade, à sua descrença. Porque se realmente a pessoa crê, ele vai se tornar mais do que vencedor. Não está prometido em Romanos 8,37? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Mas às vezes nós somos colocados assim em uma situação em que precisamos nos recursar das revelações dadas pelo Espírito. É sobre isso que nós queremos falar agora. Os 3 passos para eliminar toda dúvida. Você vai encontrar esse estudo também em Provas da Criação, blogspot.com. Ali você encontra também o testemunho de Charles Darwin, seu arrependimento nos últimos instantes da sua vida, e onde, humildemente também, nós desafiamos mesmo humildemente
a toda ciência ateia em toda a face da Terra, com provas da criação. Mas talvez você já esteja me perguntando, eu leio as Escrituras, eu creio na palavra do Altíssimo, eu oro, eu sou um crente bem intencionado, um juízo próprio, mas até em parte aceito. E ainda paira na minha mente a dúvida sobre a existência do Criador. Se realmente ele existe. E muitas pessoas vão às práticas até do suicídio, da loucura e outras coisas mais, porque não tem coragem de confessar para o Altíssimo, que já sabe de antemão da nossa incredulidade ou da nossa dúvida ou da sua dúvida, e fica segurando. As Escrituras também afirmam em Provérbios 28:13 o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que confessa e deixa o quê? Alcançará misericórdia. Então precisamos ser abertos diante do Altíssimo, porque Ele já sabe mesmo de todo o nosso procedimento de vida. O salmista lá no Salmo 139, ainda a palavra nem chegou à minha língua, Ele já sabe de tudo. E simultaneamente, em todo o mundo, entre milhões e bilhões de pessoas em todo o mundo, Ele sabe o que cada um está pensando. Então, por que encobrir, entre aspas, por que negar a sua alma, negar-se a si mesmo a felicidade simplesmente por essa omissão? Gravíssima omissão, por sinal. Bom, se as incontáveis provas da existência do Criador e ao ainda lhe deixarem na dúvida, quero lhe sugerir uma revelação infalível para eliminar de vez todas as dúvidas e que consiste em 3 atitudes, ou se você preferir, 3 passos. Serve também para ateus, ateias e agnósticos. Vamos a uma introdução. Assim como existem vários cientistas no mundo inteiro, enquanto eu lhes falo agora, cientistas em várias partes do mundo estão debruçados aí em suas pesquisas. E humildemente nós aqui também, nossas pesquisas espirituais, através do dom da ciência, conforme 1 Coríntios 12:8. Ou você não sabia que existe o dom do conhecimento da ciência, as coisas mais profundas espirituais, né? Bom, o humilde pesquisador que durante mais de 50 anos vem aprendendo pelo Espírito da Verdade as coisas espirituais, me sinto hoje mais alicerçado nos ensinamentos através do dom da ciência, conforme 1 Coríntios 12:8. Portanto, nada de mim mesmo, não. Nada de mim mesmo. Célebre pregador disse que a fé não pede sinais. Em parte eu concordo. Eu vou até omitir aqui o nome desse célebre pregador. Em parte nós concordamos, em parte. Pois a fé é a certeza de coisas que se esperam, não é mesmo? Ivrite 11, versículo 1. Mas há situações perfeitamente escriturais em que devemos nos valer dos recursos espirituais dados por revelação, através do dom da ciência. Revelações alternativas espirituais que você nem imaginava. E perfeitamente dentro das Escrituras. Nós estamos inventando fora das Escrituras Sagradas. É mesmo? A primeira atitude para se eliminar de vez qualquer dúvida, isso serve para vocês também, ateus, ateias, agnósticos, quaisquer outros que
estejam sendo vítimas da incredulidade. Primeira atitude: projetar-se espiritualmente nos braços de Yahu, conforme 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note que espiritualmente, aqui em letra minúscula, estamos tratando do nosso espírito e não do espírito Kadosh, o santo. Nossa atitude precisa ser triuna, corpo, alma e espírito. A infalibilidade nesta revelação é termos a consciência ainda que com algumas dúvidas, mas eu não creio que ele existe. Você talvez até se intitule ateu, né? Mesmo com essas dúvidas, eu quero desafiá-lo agora, mesmo com essas dúvidas, de que Yahushua pode responder, e vou provar para todos quantos queiram esta realidade maravilhosa. Vamos reler aqui o que eu falei. Estamos se referindo ao Espírito, né? Nosso, o Espírito no caso, e não o Espírito Kadosh, o Santo. Nossa atitude precisa ser triuna. Nesse procedimento que vamos praticar agora, precisamos ter a consciência de que somos corpo, alma e espírito. Se compararmos com nós mesmos, a triunidade, há uma inferência nesse sentido também. Se nós somos corpo, alma e espírito e uma só pessoa, por que nosso Salvador não poderia existir de forma triuna também? Em Bereshit Bara, é o início mesmo, propriamente dito, 1:26, façamos o homem, ali numa forma ulrim, uma forma plural. Bom, a infalibilidade nesta revelação, nós temos a consciência de que, ainda que com dúvidas de que esse Yahushua existe e que não é um ser inane, não ficará sem resposta aqueles que se jogam em seus braços. Não existe nesta revelação supostas respostas, pois o Espírito Kadosh, o Espírito Santo, Consolador amado, convence. E ao Hanan 16:8, a parte A, quando ele vier, convencerá. Então você não vai colocar em prática o que está sendo ensinado agora, com a ideia de que forçou uma situação em que ela foi criada. Porque, na realidade, o Espírito convence, ele fala. Inúmeras provas nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Ele convence, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele disse para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Não é isso? Lá em Atos capítulo 8, quando aquele oficial da rainha Candace vinha de Jerusalém, após cultuar e participar das solenidades judaicas, ele regressava e o espírito de Yahu então fala. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Indivíduos que não estão preparados para ensinar ficam dizendo que o Espírito, eu vou além, me permitam, não estão preparados, estão provocando situações perigosas na vida de muitas pessoas por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E outras coisas que eu gostaria de falar, mas vou evitar aqui. Dizendo que o Espírito Santo, Kadosh, o puro, é uma força e influência. Não é. Ele é o próprio Criador, revelando-se de forma, através do seu Espírito. Não é mesmo? Sobre esse assunto poderemos
falar a respeito, que inclusive deixamos aí o nosso e-mail. A segunda atitude, projetar-se nos braços de Yahushua, é projetar-se mesmo, é não ter medo de se jogar em seus braços para que nos ampare com todas as nossas necessidades. Lançando sobre ele, não reconhece meios termos, ou lançamos ou conservamos com nós mesmos. Em nossas pesquisas espirituais, tenho aprendido que, na maioria das vezes, conservamos nossas apreensões sem lançar, sem jogar para ele. É impossível que o Yahushua as resolva se as conservamos dentro de nós mesmos. Esta segunda atitude não significa jogar de qualquer jeito para cima, de maneira irresponsável, ainda que com dúvidas até mesmo da existência do Criador. Bom, este versículo que nos desafia a lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, encontramos em 1 Pedro 5 e 7. 1 Pedro, Cafos, como queira, 5 e 7. Ainda vamos acrescentar nesta publicação que você encontra lá em Provas da Criação, blogspot.com. Bom, terceira atitude. Quando lançamos sobre Yahushua todas as nossas ansiedades, incluindo até mesmo dúvidas sobre a sua existência, veja até onde nós estamos. Devemos esperar de imediato uma resposta que certamente virá pelo Espírito da Verdade. Justamente por não estarmos lidando com algo inane, mas o ser real. Eu nem digo um ser real, mas o ser. Artigo bem definido aqui. Muitos não têm a coragem de abrir seu coração para Yahuwah, mesmo se duvidando da sua existência, e encobrem suas transgressões, jamais prosperarão. 28:13. Então devemos, lançando sobre ele, conforme as Escrituras nos desafiam, toda a nossa ansiedade, nossa dúvida também, incredulidade, medo, incerteza. Será que tu existes mesmo? Eu estou na dúvida. Será que essa turma aí na internet, aí no YouTube, cada um fala que teu nome é de um jeito? Eu estou cheio de dúvida. Como é que eu faço agora? Entendeu? E o Espírito da Verdade, garanto-lhe que vai trazer uma resposta, sabe por quê? Porque ele não é uma coisa inane. Ele é real, ele é verdadeiro. Eu fiz aqui algumas considerações. O salmista, no Salmo 86, versículo 17, pede um sinal do Altíssimo. Para aqueles que não devem se pedir sinal, depende. Depende. Gideão faz uma prova do seu chamado, não para tentar a Yahuwah, conforme Meniahu, capítulo 4, versículo 6, mas de maneira consciente e aceito. Juízes, capítulo 6, versículo 34 a 40. Elias, diante dos profetas de Baal, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 46, é outro exemplo. Bom, pelo dom da ciência dada pelo Espírito de Yahuwah, aqui estamos nós querendo aprender mais e mais. Qualquer dúvida, escreva para ministériohorafinal@hotmail.com, ministériohorafinal@hotmail.com. Na dependência total do Espírito da Verdade, vamos aprender para a exaltação do seu nome.